pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Você já conhece, esse é o nosso tempo de estudo da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de mandar um abraço muito especial para os meus amigos do Prega a Palavra. Essa é uma missão que eu atuo como um missionário em tempo integral desde 2012. Se você quer saber mais sobre o Prega a Palavra, acesse o nosso site www.pregapalavra.org.br. Muito bem, o pessoal no Brasil inteiro tem enviado mensagens essas que têm nos encorajado muito. Pessoal do Prega a Palavra, muito obrigado. Deus abençoe, um grande abraço para vocês. E vamos continuar juntos em 1 Pedro. Muito bem, gente, vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 9. Antes, acesse nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook. Então, deixe o seu like, compartilhe, pode fazer comentários, deixar suas perguntas. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Ok, iremos para o nosso texto dentro de instantes, mas antes disso eu gostaria de te mostrar uma coisa. Esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, 6 a 9, ele está inserido dentro de uma unidade maior, que é o capítulo 1, verso 3 a 12, que por sua vez está inserido dentro de uma unidade ainda maior. Mais na frente nós vamos ver o que isso significa, mas por hora eu gostaria que você visualizasse a unidade maior que o texto que nós estamos trabalhando está inserido. Então nós trabalhamos na semana passada o verso 3 ao 5, hoje nós vamos trabalhar o verso 6 ao 9, e na próxima semana nós vamos nos deter no verso 10 a 12. Tudo bem? Vamos lá. Então vamos para o nosso texto de hoje, 1 Pedro capítulo 1, versos 6 a 9. Acompanhem comigo a leitura. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Em poucas palavras, o que Pedro diz aos seus leitores originais e também para cada um de nós é que Deus usa as provações para que o crente cresça na fé exultante na glória de Cristo. Essa é a mensagem central desse texto. Eu vou repetir. Deus usa as provações para que o crente cresça na fé exultante na glória de Cristo. Vamos entender melhor como essa mensagem está disposta. Perceba que o texto ele tem uma pequena divisão no final do verso 7, de maneira que o texto tem duas partes. A primeira, o verso 6 ao 7, e a segunda parte, o verso 8 a 9. Vamos dar uma olhada lá como ele começa, no verso 6. Olha só, ele começa com exultação e um pronome demonstrativo indicando o caminho que ele levou para orientar os seus leitores à exultação. Ou seja, vamos dar uma olhada na sessão anterior para ver como ele faz isso. Verso 3 a 5. Lembre-se, ele começa com exultação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos isso na semana passada. Lembre-se que essa exultação está na regeneração, na obra de regeneração executada por Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso mediante a morte e ressurreição de Jesus. Isso dá ao povo eleito do Senhor regenerado uma viva esperança. Essa viva esperança diz respeito à herança que está reservada para este povo eleito nos céus. Então, é nisso que Pedro está exultante. E é exatamente por isso, então, que ele começa a sessão do verso 6 a 9 com orientação para que eles também
exultassem. Mas o que é interessante aqui, na continuação, é que ele usa então essa palavra embora. Ou seja, mesmo que nesse tempo presente, e por um breve tempo, e ainda, caso seja necessário, isso é interessante, quem julga se era necessário ou não que o povo eleito passe por provações, por tribulações? É claro, é o próprio Deus. Então Deus, ele incide de maneira soberana nas provações do crente, e de maneira tal que faz com que essas provações redundem em quê? Vamos ver lá no texto. Olha só como ele continua aqui. Então, exultem mesmo que no presente, por breve tempo, se necessário, vocês sejam contristados por várias provações, por tribulações, por angústias, por aflições. Lembre-se, como nós mencionamos explicando a saudação, eles eram peregrinos por conta de uma dispersão, ou seja, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, provavelmente no tempo de Nero, em que ele empreendeu uma grande perseguição aos crentes no Senhor Jesus Cristo, né? Então, são essas provações a qual Pedro está se referindo. Agora, vejamos como ele continua nesse texto. Ele diz o seguinte: essas provações têm um propósito, têm um para quê, têm um objetivo. Que propósito é esse? A gente fica então se perguntando: será que as minhas lágrimas, será que a situação específica a qual eu estou vivendo, será que o coronavírus ele serve a um propósito maior em relação ao povo de Deus? Vamos ver o que Pedro diz aqui. Olha só: para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, essa fé, o valor dessa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha só a figura que ele usa aqui. Ele usa a figura do ouro sendo apurado pelo fogo. Isso se relaciona diretamente às provações. Desde o tempo antigo, o ouro, sendo um metal precioso, ele é extraído da terra com impurezas. Nós sabemos disso. Terra, barro, pedra, até mesmo outros metais. Bem, para ele ser purificado, ele precisa passar por um processo que envolve fogo. O fogo incide sobre o ouro de tal maneira que esse metal precioso, ele então é purificado. O que Pedro está dizendo aqui é que o ouro ele é perecível, ele passa por esse processo, mas logo ele perece. Mas a fé, ela é muito mais preciosa, e ela passa por um processo também de purificação. Um processo de purificação tal, pelas provações da vida, pelas angústias, pelas tribulações as quais nós passamos, que isso resulta em nosso desespero, em nossa maior e maior angústia. É isso que Pedro está dizendo? Não. Olha só, observe bem. Resulta em louvor, glória e honra. E isso na revelação de Jesus Cristo. É muito interessante observar como é que Pedro ele menciona essa expressão aqui, revelação de Jesus Cristo. Ele vai mencionar essa expressão mais 2 vezes na sua primeira carta. No capítulo 1, no verso 13, um pouquinho mais à frente,
Ele vai dizer o seguinte: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Também lá no capítulo 4, no verso 13, ele vai dizer: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Pedro, ele relaciona o sofrimento presente com os acontecimentos do fim, com a manifestação da glória de Jesus Cristo. Isso é muito interessante, não é? Paulo ele faz a mesma coisa na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 7, ele diz o seguinte: e que dê a vocês que estão sendo atribulados, perceba o mesmo tema de sofrimento, aflição, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar, é a mesma palavra, se revelar, o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Isso é muito interessante porque tem gente que acha escatologia chato. Esse estudo das coisas do fim é coisa para teólogos, coisa para acadêmicos, aquelas discussões de pré-milenismo, pós-milenismo. Não. Pedro e Paulo, eles não acham a escatologia chata. Ao contrário, eles acham que o nosso entendimento de como a história ruma para o fim nos traz exultação nesse momento, agora, nesse tempo em que passamos por tribulações. A visão de que as provações incidem sobre a glória do nosso Senhor no dia em que Ele virá em glória, isso traz para nós exultação em meio às aflições. Queridos, isso tudo nos diz o seguinte: a teologia da prosperidade, que infelizmente incide sobre muitas e muitas igrejas, em especial no Brasil, ela diz que o sofrimento é um sinal de falta de fé. Se o crente for pobre, passar por dificuldades financeiras, contrair uma doença, isso seria falta de fé. Queridos, o que nós vemos nas Escrituras, na Palavra de Deus, é que o sofrimento é usado soberanamente por Deus para a apuração da fé do crente, de tal maneira que isso resulta em glória para o Senhor Jesus Cristo. Você deve estar exultante no Senhor nesse momento, não é? Eu também estou. Graças a Deus por isso. Vamos olhar então para a continuidade do texto, o verso 8 ao 9, que é a segunda parte. Vejamos como ele está estruturado. Pedro ele vai mencionar aqui a questão de ver ou não Jesus Cristo e como isso está relacionado à fé. Veja só, ele usa aqui de um paralelismo. Mais na frente a gente vai ver o que é isso. Mas olha como uma sentença se assemelha a outra, mesmo sem tê-lo visto, mesmo não vendo agora. E a segunda sentença se assemelha à quarta sentença: vocês o amam, mas crendo nele. Então isso é uma forma poética que Pedro está usando aqui e que nos faz lembrar as palavras de Jesus para Tomé. Lá em João capítulo 20, verso 29, Jesus ele profere uma bem-aventurança para os apóstolos, quando ele diz para Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. O que Pedro está dizendo aqui, então, para os seus leitores e para nós também, é que nós não vimos e nós não vemos agora. Se alguém diz para você que está vendo Jesus, toma cuidado. Pedro aqui está dizendo: vocês não estão vendo ele agora, né? Mas embora vocês não o tenham visto e vocês não estejam vendo
Ele agora, ele quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Não perca isso de vista, né? Então, mesmo que vocês não o vejam, vocês o amam e vocês creem nele. Isso traz exultação, uma exultação com uma alegria. Olha como Pedro então descreve a alegria: indescritível e cheia de glória. Isso aqui é muito interessante, porque é agora, nesse momento, essa alegria indescritível e cheia de glória, nesse exato momento em que nós passamos por provações. Parece um paradoxo, de fato é, mas é um daqueles paradoxos de Deus, né? Mesmo tristes, abatidos pelas provações, nós exultamos em uma alegria indescritível e cheia de glória. E essa fé, ela resulta no seu alvo, que é a salvação da alma, a salvação do crente, não é? Lembre-se que essa salvação, então, ela é a manifestação da salvação que nós já temos por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, nós exultamos em alegria, e isso resultará na manifestação daquilo que o Senhor já nos deu agora, nesse tempo presente, a salvação da nossa alma. A exultação do crente está na pessoa de Cristo, e a sua dádiva, por fim, é a salvação. Aqueles que se alegram no Senhor nesse tempo, aqueles que se alegram em Jesus Cristo agora, em meio às provações, se alegrarão muito mais no dia da sua manifestação, da sua revelação. Queridos, aquele que se alegra em Cristo nessa vida, se alegrará nele em sua glória. Nesse momento eu preciso perguntar para você: em que ou em quem tem estado a sua alegria? Em que você tem exultado com uma alegria imensurável? Se a sua alegria está nas coisas dessa vida, está nos bens que são perecíveis, como o ouro, meu querido, isso passa. Mas a alegria, a verdadeira alegria que vem de Cristo, essa alegria, ela vai aumentar e aumentar cada vez mais, até que seja plena com a revelação e manifestação do nosso Rei. Louvado seja o Senhor por isso. Que Deus nos abençoe.